Muito bem, abra comigo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Nós estamos hoje chegando ao final da série dos 7 pecados capitais, não é? E a minha consideração sobre os 7 pecados capitais, que eu gostaria da sua atenção. Quão mais atentos nós estivermos em relação a cada um dessas possibilidades de flagelo que existe na nossa humanidade, quanto mais olhos nós tivermos para encararmos com sensatez e com verdade e com bom senso e com princípios bíblicos, mais humanos nós seremos e, por consequência, mais próximos de Deus nós estaremos. Porque Deus nos fez gente, não é? Deus nos fez gente. Quanto mais gente nós formos na essência máxima da ética, da verdade, do amor, da compaixão, da sinceridade, mais próximos de Deus nós vamos ser, vamos estar. Os 7 pecados capitais surgiram exatamente de uma pergunta que foi feita pelos monges do passado, daquilo que era de mais perigoso à natureza humana, aquilo que era de mais degradante, aquilo que possibilitava o homem mais se desviar do seu motivo principal de vida, de propósito, de amor, de verdade, ou seja, aquilo que corrói as nossas entranhas, aquilo que afasta o homem da sua proposta de vida, da sua identidade com Deus, não é? Aquilo que nos é mais perigoso. E eles são chamados capitais porque são os principais, não é? Ou seja, deles advém uma série de outros menores, também maléficos e perigosos para a nossa vida. Por isso, encerrando essa série, né, de 7 pecados capitais, hoje nós vamos falar sobre a luxúria. Não é um tema fácil de se conversar. Eu dizia até que mais fácil seria outros tipos de pregações, né? Mas eu não quero nessa noite ser vulgar, eu não quero ser grosseiro, eu não quero ser desrespeitoso com nenhum dos meus irmãos, mas diz uma máxima que não se faz omelete sem quebrar os ovos, não é? Que Deus então nos dê assim o bom senso e a sensatez e o equilíbrio, para que de alguma forma, não somente nessa noite, essa abordagem que vamos fazer sobre a luxúria possa nos abençoar, de forma a nos permitir abrir a nossa alma para essas situações, como também cada um dos outros pecados que já temos falado ao longo dessas últimas semanas, completando hoje essa série de 7 pecados. Luxúria, assim como a gula é o apetite desordenado e desorientado, não é, pela comida e pela bebida, a luxúria é o apetite desordenado e desorientado pelo sexo. Ou seja, a luxúria é o sexo fora daquilo que é o seu conceito mais belo e divino que foi criado por Deus. A luxúria, então, né, e dessa situação advém uma série de outras questões que afligem a natureza humana e que apequenam a nossa existência, né? E a gente pode, entre elas, relatar e dizer sobre a questão da fornicação, da prostituição, da pornografia, da pedofilia, do adultério, da bestialidade
E aí, um negócio assim, sem fim de pecados, todos eles envoltos e suspensos, não é? Nesse maior que é chamado de luxúria. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, esse é o nosso texto dessa noite, diz assim: digo, porém, Gálatas 5:16, digo, porém, andai no Espírito e jamais, diga comigo uma vez aí, jamais, diga outra vez bem forte, jamais, diga outra vez com força, jamais, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Talvez a luxúria, queridos, seja dos 7 pecados, daquele que tem maior visibilidade no nosso mundo atual. Está aí, está diante dos nossos olhos, nas revistas, na mídia, na TV, na internet. Usa-se o sexo para vender pneu de carro, usa-se o sexo para vender cerveja, usa-se o sexo para vender seguro de vida, usa-se o sexo para vender roupa masculina, roupa feminina, ou seja, é uma perdição geral, é um apelo completo e absoluto, não é, que invade a nossa casa, que invade a nossa sociedade, que invade a nossa própria existência e o nosso próprio ser, não é? Quando a gente percebe crianças que são vítimas dessa erotização precoce, não é, na sua infantilidade. Eu confesso para vocês que eu era da roça, entendeu? Da roça, não é? Eu morei na Pampulha a minha vida toda e assim, olha, meu negócio era andar de bicicleta, era tirar de estilingue, pardal, né? Era brincar na rua, né? Era jogar bola o dia inteiro na casa dos meus amigos. E eu, assim, acho que 14, 15, não sei exatamente quando, que fui me aperceber daquilo que as pessoas falavam que era sexo, não é? Hoje não, hoje a gente tem criança aí de 7, 8, 9 anos de idade que já chega, papai, o que é isso? E já te coloca numa saia justa, né, que você já não sabe exatamente como é que explica a coisa. Da mesma forma que a gente não precisa ser rico para ser avarento, a gente não precisa comer muito para ser glutão, a gente também não precisa fazer sexo para ser vítima desse pecado da luxúria. Não é interessante isso? Porque muitas vezes, né, formalizamos e formatamos os nossos pensamentos exatamente para aquelas pessoas que achamos que podem ser vítimas desse tipo de pecado. Porque os pecados capitais, ele não diz tanto a respeito daquilo que fazemos, mas principalmente daquilo que habita em nós. E quão escravo nós somos dos nossos desejos. Por isso Jesus diz em Mateus o seguinte: quem olhar com uma intenção impura, essa pessoa já foi vítima da luxúria, já foi vítima do adultério. Existe um livro muito conhecido que são os 7 hábitos, né, do Stephen Covey, eu acho. Ele diz o seguinte, que você planta um pensamento e você colhe uma ação. Você planta uma ação e você colhe um hábito.
Você planta um hábito e você colhe um caráter. Você planta o caráter e você colhe um destino. E para tratarmos com essa questão da luxúria, não é na ação lá na frente. Não é aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas é no seu pensamento. Jesus disse, olha, cuida daqui, cuida da sua cabeça. Cuida daquilo que você se alimenta, porque você é aquilo que você vê. Você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você imagina, a Bíblia diz no livro de Provérbios. E esse olhar impuro, não é? Ele não precisa chegar lá na frente, é um olhar impuro. É um olhar de assédio, é um olhar de maquinação, é um olhar de transgressão, é um olhar de um coração adúltero. É um olhar de alguém que maquina e engendra o mal e às vezes não faz simplesmente porque não pode fazer. Porque se pudesse, faria. Você está entendendo? Quão vergonhoso é para a nossa sociedade os escândalos de pedofilia que nós temos dentro da igreja. Não é? Ou seja, a luxúria tampouco pode ser tratada como uma castração do seu desejo. Os monges da Idade Média, eles se permitiam, né, o flagelo através da dor quando pensavam que estavam sofrendo algum tipo de desejo sexual. Não podemos, ter uma atitude assim tão infantil, queridos, de negar aquilo que somos, da nossa essência. Somos gente. A apreciação do belo, do bonito, mas nós precisamos tomar conta daquilo que invade o nosso coração e às vezes nos faz caminhar por caminhos que a Bíblia nos chama de caminhos perigosos. Não é uma questão de eliminar o desejo. O pecado não é eliminar o desejo. Brincar aqui um pouco, né, para você poder rir, o negócio não é você gostar da coisa, você entendeu? O pecado não é isso, o pecado é até o contrário, você deixar de gostar. Mas tem que tomar um cuidado naquilo que você pensa, na forma com que você trata e como é que nós respondemos a essa situação dentro do nosso coração. A nossa sociedade é uma sociedade que conversa muito pouco sobre o sexo. Ao mesmo tempo que temos uma visibilidade enorme de tudo aquilo que nos cerca, de de todos os impropérios sexuais, de todas as campanhas, de todas a ilicitude, de toda a pornografia, enfim, de toda essa indústria que se alimenta da luxúria, não é? Que salta diante dos nossos olhos a qualquer hora do dia ou da noite. Nós tratamos isso com muita superficialidade, com muito medo. Se a sociedade conversa pouco, dentro da igreja, então, é o tabu dos tabus. É perigoso alguém conversar com você assim, papai, como é que eu nasci? Falar, isso aí é coisa para sua mãe te explicar. E aí vai lá, mamãe, como é que eu nasci? Fala, não, isso é coisa para o pastor te explicar. Pastor, como é que eu nasci? Falou, não, isso daqui a uns 3 anos nós vamos saber como é que a coisa aconteceu. Qualquer pergunta, nós temos aquelas respostas clássicas, não é? Se é uma pergunta que a gente sabe que não é de Deus, você já fala logo na lata para o seu filho, para o seu irmão, para o seu pai, fala, isso não é de Deus, isso é do diabo, toma cuidado. Não é? Ou seja, são aquelas perguntas que a gente às vezes não sabe tratar, não sabe responder, e quando nós não sabemos tratar, quando nós não sabemos responder, nós temos uma resposta pronta. Qual é? A culpa é do diabo. Toma cuidado que o diabo está conversando aí na sua cabeça, você não está sabendo o que você vai fazer. Nós não sabemos responder aos dilemas que nós temos na questão sexual, porque nós temos aquilo que são os princípios bíblicos,
nós temos aquilo que são os princípios da nossa sociedade, e nós temos aquilo que são os nossos princípios e os nossos valores. E eles são conflitivos entre eles, e eles são distintos entre eles. Cada família é uma família, cada história é uma história. Cada um de nós foi criado de uma forma distinta, e a gente tem muito medo de falar sobre isso. Hoje, uma criança de 12, 13 anos de idade já é uma criança, né, na puberdade, já na sexualidade, já querendo fazer perguntas, já querendo aprender resposta. A Bíblia foi escrita num tempo onde as pessoas se casavam na puberdade ou pouco depois dela. E nós vivemos hoje na nossa sociedade, não é, uma angústia muito grande, porque tem filhinho de 35 anos de idade que ainda mora lá na sua casa, com papai e com mamãe. 0800, não é verdade? Ou seja, e ele descobre o sexo, ele descobre, né, aquela coisa que não sabia de nada, 13, 14 anos de idade. Vamos combinar que é 13, 14 anos de idade? E vai se casar com 24, 25, 26 anos de idade, está certo? Vocês estão comigo? Quantos anos se passaram? E nesse meio tempo, 12 anos, judô, natação, basquete, oração, curso bíblico, entendeu? Mergulha lá, vai na igreja, vai para a vigília. É como se isso não existisse, porque a igreja não tem essas respostas, porque a igreja não sabe às vezes, porque a gente como família não sabe responder às pessoas como que as coisas fazem, como que as coisas acontecem, como que, né, ela precisa se amadurecer nesse conceito da vida, porque muitas pessoas ainda acreditam o seguinte, que Deus mora no nosso coração, mas no meio das nossas pernas é o diabo que habita. É verdade, irmãos. E sexo é um tabu absoluto e completo. Não sei como é que você foi criado, nem é razão não sei como é que você fala isso com seus filhos, não sei como é que você aborda essa situação. E essa geração, e esse tempo, e essa dúvida, e essa indagação nos leva à culpa. Nos leva a ter uma geração infantil emocionalmente. Nos leva a ter uma geração que não sabe lidar com a afetividade. Nos leva a ter uma geração que tenha desvios sexuais. Sexo, irmãos, é para ser conversado. Deve ser tão santo quanto qualquer outro assunto que pertença a Deus. Porque, pasmem, vocês podem não acreditar, mas foi papai que inventou o sexo. Você está comigo nessa noite? Não é aquela que, eu inventei tudo e na hora do sexo chama lá o Satanás para ver o que ele resolve. Não é isso. Foi papai que fez. Diga para o irmão que está do seu lado aí, foi papai que inventou. Ou seja, se foi papai que inventou, a gente pode conversar. A gente pode esclarecer, a gente pode buscar as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas angústias, e de alguma forma responder a ela. Não deixa o Google ser o instrutor do seu filho, irmão. Não deixa a internet, não deixa a escola criar o padrão para o seu filho, para o seu casamento, para você que é jovem adulto, não é? Não deixa isso acontecer. E essa falta de confiança na nossa sexualidade, né, nos abre as portas para uma série de transgressão. E isso acaba prejudicando muito a nossa vida madura. Por que a luxúria é pecado? A luxúria é pecado porque ela bestializa o homem. Ela torna o homem imoral, promíscuo, a lascívia, a prostituição, a pedofilia. É uma ação sem coerência, sem lógica. São mães que colocam seus filhos no saco de lixo e jogam na lagoa. São homens que trancam mulheres no sótão,
um porão de uma casa, e lá aquelas mulheres ficam como escravas sexuais, 15, 20 anos. Quando vem uma notícia dessa, a gente tem até nojo. Mas como é que um homem pode se dar a isso? Ou seja, a luxúria, ela bestializa o homem. Ela torna o homem um animal. Ela tira, né, homem no sentido genérico, homem e mulher, ou seja, ela tira a sua capacidade de agir com lógica, com raciocínio. Quando você percebe comportamentos, quando você percebe decisões, quando você percebe ações numa família, numa sociedade, que são uma coisa assim completamente ilógica, completamente fora daquilo que é o normal, fora daquilo que é o trivial, fora daquilo que é o ético, você pode ter certeza absoluta que tem luxúria envolvida. Tem luxúria envolvida. Ou seja, é alguma coisa que, sabe, transcende completamente aquilo que Deus quer de nós. Porque a luxúria é pecado, ela despersonaliza a identidade da pessoa. Preste atenção nisso. Você tem uma identidade, querido. Você tem uma identidade. Deus te fez. Deus colocou em você vida. Deus colocou em você um espírito, Deus colocou em você um projeto, Deus colocou em você uma proposta de vida. E a pessoa que se envolve nesse pecado da luxúria é como se ela perdesse o seu rosto, é como se ela perdesse a sua alma, é como se ela ficasse despersonalizada daquilo que ela é, e ela se amolda à alma das pessoas com quem ela pratica a luxúria. Porque a Bíblia diz o seguinte: os dois devem se tornar uma só carne. Uma só carne. E existe um envolvimento de alma, existe um envolvimento de sentimentos, existe um envolvimento de identidade. É impressionante, eu vejo assim, eu e a Cátia vamos completar 28 anos de casado, né? E quanto mais tempo de casado a gente fica, mais eu pareço com ela e mais ela parece comigo. Não é verdade isso no casamento? Por quê? Porque houve um dia que nós nos tornamos um. Mas não é um só no sexo, é um nos sonhos, é um nos ideais, é um na relação com a vida, é um na relação com o próximo. Porque isso é que é casamento. Ou seja, a luxúria, ela esvazia a pessoa de si mesmo e ela se amolda às outras. Vira alguém sem alma. Vira alguém sem alma. Eu já tive a oportunidade de, em alguns momentos, encontrar com essas pessoas. E você vê que não tem brilho nos olhos, não tem vontade, não tem vivacidade, não tem nenhuma expectativa de vida. É como se a vida se esvaísse. A luxúria destrói o amor próprio, ou seja, a pessoa, sabe, e nessa destruição do amor próprio, a pessoa cria regras de compensação na relação humana. Ou seja, é uma pessoa que não se ama, é uma pessoa que se permite destruir completamente as suas relações familiares e as suas relações afetivas. Divórcio, separação, traição, e tudo que advém disso, ou seja, a luxúria, ela desagrega ao máximo, a máxima intensidade, a relação com quem você ama. Você está comigo nessa noite? Ou seja, não brinque com isso, querido. A luxúria, ela mutila e ela enfraquece a espiritualidade humana. Alguém que é vitimado pela luxúria, seja o pecado que for, ela em algum ponto ela se acha não merecedora daquilo que Deus tem para a vida dela. Ou seja, ela mutila o espírito da pessoa, ela
ela bate o espírito da pessoa, ela corrói, ela esmaga o espírito da pessoa, né? E aquela pessoa acha que Deus não a ama, acha que Deus não a quer, acha que Deus, de alguma forma, ela se sente, ela mesma se culpa, não é? Ela mesma se sente indigna de estar aqui aonde nós estamos. Ela se sente a menor das pessoas. Entre tantas coisas, eu separei esses que acho que traduzem para nós com mais clareza e com mais grandeza aquilo que são os perigos da luxúria. Destrói o amor próprio, destrói as relações familiares e afetivas, mutila e enfraquece a espiritualidade humana, despersonaliza a identidade da pessoa e bestializa a existência da pessoa. Qual o antídoto contra a luxúria? Que a Bíblia nos fala como é que a gente deve reagir a essa situação. Isso é muito simples, mas não tão simples assim. Aos solteiros, pureza e castidade. Aos casados, fidelidade. Vamos falar juntos? Aos solteiros, pureza e castidade. Aos casados, fidelidade. Parece simples, parece óbvio, parece básico, parece essencial, e mas não é tão simples e tão básico como assim parece. A Bíblia diz no livro de Gálatas que a gente deve andar no Espírito e jamais satisfazer os desejos ou as concupiscências da carne. Em Gênesis, quando foi instituído o casamento, existe aquele célebre versículo, né, que eu quero que você acompanhe ele comigo nessa noite, quando Adão diz assim: deixará o homem a casa do seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e tornar-se-ão uma só carne. E nesse versículo existe uma beleza para nós, porque quando o sexo é legítimo, irmãos, essa talvez seja, uma das questões que eu quero chamar a sua atenção. Quando o sexo é legítimo, porque nem sempre entre um casal existe legitimidade no sexo. Preste atenção nisso. Eu já vi homens dizendo para mim assim: olha, a hora que eu quiser, do dia ou da noite, da madrugada, não interessa, a minha mulher vai fazer sexo comigo. Porque eu me converti, eu larguei minhas amantes todas, entendeu? E agora ela está à minha disposição. E era uma confusão enorme, porque ela se sentia usada, ela se sentia, uma coisa, obrigado. Entendeu? Muitas vezes, queridos, existe luxúria dentro do casamento. Muitas vezes existe prostituição dentro do casamento. Eu nunca traí minha esposa, eu nunca traí meu marido, não é isso que eu estou dizendo. É entre o próprio casal. Porque o sexo ele se torna legítimo quando somos pessoas autônomas e emancipadas emocionalmente. Deixará o homem a casa do seu pai e a casa da sua mãe. Está na Bíblia, em Gênesis. Existe muita gente, querido, que casa e não sai da casa de papai e de mamãe. Vive emocionalmente dependente dos pais. Quem manda na casa é papai, quem manda na casa é mamãe. Por isso existe uma máxima assim: quem casa, quer casa. Ou seja, se aperceba, que para ter legitimidade no sexo, as pessoas precisam ser emancipadas e autônomas emocionalmente. Um erro que às vezes cometemos assim corriqueiramente. As pessoas, naquela naquela paixão, transam uma transa de fim de semana, aquela coisa, a moça engravida, e o que acontece? Nós, como bons pais, guardiões dos bons costumes da família,
mandamos aqueles 2 jovens se... Está errado, irmãos. Um erro não justifica o outro. O casamento por si só não legitima o sexo da forma com que Deus o criou e que Deus o estabeleceu. Precisam ser pessoas senhoras de si, precisam ser pessoas emancipadas, precisam ser pessoas que sabem o que querem, precisam ser pessoas resolvidas emocionalmente. Quantas e quantas vezes eu converso com casais que dizem, eu casei muito novo, porque crente casa novo, não é verdade? Não pode transar, casa novo, casa cedo. Vamos casar, vamos casar, vamos casar, vamos casar, vamos casar, vamos casar. Jesus não volta não, segura aí, espera um pouquinho. Né? Vamos casar, vamos casar. Ou seja, o nosso horizonte, irmãos, não vale mais além do que 10 metros de viseira. E 20 anos passam e chega aquele irmão, chega aquela irmã, sabe o que é, pastor? Nós não sabíamos nada da vida quando nós casamos, nós éramos tão jovens, tão inocentes, tão inexperientes. O sexo ele é legítimo quando existe essa beleza, quando você se percebe que você é uma pessoa independente emocionalmente, quando você sabe lidar com os conflitos, quando você sabe apanhar. Quando você não vai correr para a saia da mamãe, do papai, pedindo ajuda, porque alguém não fez a comidinha que você queria, do jeito que você queria, ou na hora que você queria. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe. O sexo ele é legítimo quando existe liberdade. Ou seja, pessoas que não são livres, não podem fazer sexo com quem quer. Eu sou casado com a Kátia. Para onde eu for, ela vai comigo. Na cama que eu deitar, ela se deita comigo. Eu posso estar aqui em Belo Horizonte, em qualquer lugar do mundo. Eu estou atrelado a ela por uma aliança. Eu não sou livre para fazer da minha vida o que eu quero. Porque um dia eu fiz uma aliança com ela por livre e espontânea vontade. Eu vou me transformar num animal, vou me transformar numa besta, vou me transformar em alguém desprovido de ética e de princípios morais, se eu não entender que eu não sou livre. Porque da mesma forma que eu pertenço a ela, ela também me pertence. Por isso, o sexo tem essa beleza de se transformar em uma só carne e deve encontrar a liberdade nas pessoas. Pessoas que se unem em uma aliança de vida. Diga comigo, aliança de vida. Essa é a proposta da Bíblia, irmãos, quando legitima o sexo. Não é um negócio que vai, não é uma vida fugaz, não é um prazer de final de semana, não é uma questão de ocasião. É quando você percebe que existe uma alma conectada a outra alma, uma alma que sorri com a outra, uma alma que chora com a outra, uma alma que se interessa pela outra, uma vida que se dá uma à outra. Ou seja, quando a Bíblia diz lá no livro de Gênesis que eles vão se unir e vão se tornar uma só carne, eles estão sim falando ali do ato sexual, mas eles também estão falando de um coração junto. De um coração que tenha o mesmo ideal, de um coração que tenha a mesma proposta, de um coração que tenha o mesmo anelo. Né? Jovens adultos, a esses, a castidade e a pureza. Ou seja, existem pessoas que acham que por serem jovens, acham que por serem adultos, que podem praticar sexo fortuito, sexo
a qualquer hora o sexo em qualquer momento que desejarem. Mas não é isso que a Bíblia fala. E a pessoa incorre no perigo de se amoldar, se despersonificar, de ter roubado de si a sua personalidade. Quando Deus nos chama à beleza da sexualidade, irmãos, Ele nos chama a refletir sobre além daquilo que é o nosso desejo, além daquilo que é a nossa vontade. Quando Deus nos faz refletir sobre essa questão que está aqui em Gálatas capítulo 5, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que façais o que porventura seja do vosso, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu quero fazer, esse eu faço, não é? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Nós precisamos redescobrir o que a Bíblia nos mostra, exatamente a beleza que existe sobre andar no Espírito. Andar no Espírito. Deus quer que você tenha essa virtude. Deus quer que você seja alguém que se permita ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer que você seja essa pessoa, não é, que fale assim, olha, jamais eu vou me dar a essa situação de luxúria. Atenção, prestando guarda àquilo que está à sua volta, se apercebendo naquilo que estão os seus olhos, naquilo que está a sua conversa, naquilo que as pessoas estão trazendo para você, aumentando as suas posições de proteção, mas principalmente intensificando a sua busca do Senhor. Porque contra a luxúria, contra toda essa banalização do sexo, contra toda essa irresponsabilidade do desejo e da paixão humana no sexo, nós somos chamados a ter uma vida santa. Posso ouvir um amém? Amém. Ou seja, no seu casamento, querido, no seu casamento, tenha uma vida santa. Na sua conduta, se você é jovem, adulto, né, tenha uma vida santa. Deus, ele te capacita a viver este momento. Deus, ele te capacita a encontrar nele as respostas para a sua vida hoje e não daqui a 10 anos. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Sabe, queridos, eu e você temos uma família a construir e um legado a deixar. Se olharmos para a vida sobre esse prisma de construirmos uma família e deixarmos um legado, toda a diferença vai fazer nas ações que você tomar no tempo que se chama hoje. Porque os seus filhos e os seus netos vão lembrar de você, homem e mulher, como alguém que ama Deus, alguém que se guardou com pureza, alguém que se guardou com santidade, alguém que foi fiel, alguém que soube viver a sua aliança com compromisso e com responsabilidade. Alguém que possa imputar nos filhos esse caráter que Deus quer imputar em nós.
a grande maioria de nós, irmãos, que viemos para o Evangelho na primeira geração, viemos de famílias desajustadas, para não dizer outra coisa. Vou só dizer desajustada já está bom. Onde os padrões morais eram completamente distintos daquilo que nós aprendemos na Bíblia. Mas quando Deus te chama, Ele quer que eu e você tenhamos a oportunidade de deixar um legado diferente para os nossos filhos. Se você puxar na sua memória, você pode ver quanta tragédia você viveu na sua casa, na sua infância, na sua pré-adolescência, na sua descoberta pela sexualidade. E às vezes isso traz culpa ao nosso coração. Isso traz pesar para a nossa alma. Mas eu queria nessa noite fazer uma oração aqui na igreja, por todos nós, para que você pudesse se libertar disso, querido, e se aperceber da grandiosidade do futuro que está por vir através da sua vida, através do seu comportamento, através do seu casamento, através da legitimidade sexual que você tem na sua vida para praticar. E se nós formos fiéis a isso, irmãos, com certeza nós vamos estar plantando sementes na nossa nação para uma nação mais moral, mais ética. Porque ética e moral não se aprende na escola, não se aprende em Brasília, nem na igreja se aprende, irmãos. Se aprende dentro de casa. Quem educa os filhos não são os professores, são os pais. E se nós nos apercebermos que podemos forjar o caráter de Cristo nessa próxima geração, e que eles possam ter na mente deles um padrão moral de sexualidade distinto daquilo que às vezes muitos de nós tivemos no nosso passado. Mulheres que foram abusadas pelos seus pais, mulheres que foram abusadas pelos seus namorados, foram abusadas pelos seus professores, aquelas histórias, entendeu? De quando você conversa, não é, com os homossexuais, transexuais, bissexuais, e essas quantidade toda de disfunção na sexualidade que existe, você vai lá atrás e percebe quanto essas pessoas sofreram na sua primeira infância, quanto elas foram vitimadas pelos próprios pais, por tios, por avós, por pessoas maldosas, por pessoas impiedosas, que não souberam fazer com que essas crianças crescessem emocionalmente e escravizaram a mente dessas pessoas. E o cara pode ser um brutamonte de 20 anos de idade, sarado, bonito, entendeu? Aquele cara que você olha e vê assim, mas é homossexual, porque ele não conseguiu amadurecer emocionalmente, porque ele carrega traumas existenciais da sua família, do seu passado, da sua história, e ele se sente vitimado por aquilo. Nessa noite, irmãos, que Deus nos permita viver uma vida digna dentro da nossa casa. Que Deus nos permita viver uma vida honrada, que glorifique a Ele na prática da nossa sexualidade. Que Deus nos permita, forjar dentro da nossa casa um padrão, e que esse padrão seja um padrão elevado. Você está comigo nessa noite? Não me adianta aqui ficar dizendo, olha, você sai fora da pornografia, preste atenção no site que você vê, preste atenção na revista que você põe dentro da sua casa, preste atenção nas palavras que você fala, preste atenção, olha,
busque de Deus elevar o padrão moral da sua família em nome de Jesus. Busque de Deus, sabe, ter uma vida digna para nós que temos filhos jovens e na adolescência e na puberdade, quando você pode instruí-los com tranquilidade, com sinceridade, não é? Aquilo que se pode e aquilo que não se pode fazer. A palavra de Deus pode ser antiga, mas ela continua viva e atual, mais cortante do que espada de dois gumes, pronta para discernir juntas e medulas. Nessa noite, eu quero fazer 2 orações. Queria que você fechasse os seus olhos. E a primeira oração é convidando você para entregar a sua vida a Jesus. Quem sabe você que está nos visitando pela primeira vez, ou você que um dia andou nos caminhos de Deus e está longe, e veio aqui na igreja essa noite e sente esse desejo no seu coração de se render a Ele. Se tem alguém aqui com esse coração, com essa vontade, com esse desejo, eu quero orar por você.